Bem, agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a configuração do cenário econômico, esse comportamento do mercado financeiro, os dados mais recentes de atividade do país e a aprovação da MP da Eletrobras. Eu converso agora com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bem, vamos começar falando desse dólar aí que andou dando uma rasteira nas projeções do mercado. Ontem ele teve o comportamento esperado, caiu, pós-decisão do Copom, indicação de mais alta dos juros. Agora hoje subiu forte, né? E o mais legal para quem está de fora assistindo, né? Quem estava operando isso não foi muito legal. Ele chegou a operar abaixo de R$ 5. Chegou a 4,98, 4,97,5. Então, o pessoal do mercado opera bastante dólar, estava animado. Mas bastou o presidente do FED, do Banco Central, de São Luís, falar alguma coisa mais dúbia em relação à inflação e atividade econômica nos Estados Unidos, o dólar virou e subiu que nem um foguete. Então, hoje, os operadores de mercado que operam dólar ficaram correndo atrás da galinha, sabe? Aquele movimento de zigue-zague, foi difícil. Mas, se você olhar, apesar de ter fechado com uma alta, ele ainda está num nível bastante baixo, levando em consideração a média dos últimos meses. O dólar, podemos dizer que ele caiu lá de 5,50, 5,60, para os atuais 5,05, 5,06, e ainda a gente vai colher os frutos positivos disso para a inflação. Ele está em queda no ano, virou esse movimento positivo. Agora fica um jogo de forças, não é? Porque tem indicação de alta dos juros no Brasil, mas também indicação de alta dos juros, talvez antecipada, nos Estados Unidos. E aí o mercado olha muito no longo prazo, mesmo que lá os juros demorem para subir, seja no final de 2022, isso vai produzir mais volatilidade, né? Vai, não. A volatilidade é o que atrapalha um pouco. Porque o estrangeiro que traz dinheiro para cá para aproveitar o juro mais alto do Brasil, então se o juro subir, deve subir a 6,5% até o final do ano, é interessante para o gringo que está em Nova York ou em Londres trazer dinheiro para cá e colocar o dinheiro no overnight, na Selic. Lá a taxa de juros está praticamente zero. O problema é que para fazer essa operação ele tem que levar em consideração o risco. É um risco que ele corre de tirar o dinheiro de um lugar mais ou menos tranquilo, razoavelmente tranquilo, como o mercado de um país avançado, e trazer para cá. Quando você tem essa mobilização toda nos Estados Unidos, estão preocupados agora se a inflação vai subir, se eles vão ter que subir a taxa de juros ao invés de subir em 24, vão subir em 23. Tudo isso aumenta o nível de incerteza. E essa incerteza diminui um pouco o prêmio que essa operação de trazer dólar para cá, o euro, e ficar aplicado na Selic produz. Então, traz volatilidade para a taxa de câmbio. É isso que está acontecendo. Agora, Pedro, você acredita que a elevação dos juros possa conter essa pressão inflacionária toda que a gente está vendo? Porque tem outros fatores influenciando também, tem aumento de tarifa de energia, ainda tem preços de commodities mais elevados no exterior, embora esteja ocorrendo alguma acomodação, porque é uma preocupação global, mas tem muita coisa pressionando ainda a inflação, não é? Tem. Você falou muito, eu vou falar do lado positivo da taxa de juros, tá? Depois eu falo do negativo. Vamos primeiro ver o lado bom das coisas. Pelo caminho, pelo canal do câmbio, né, você tem um alívio muito forte para as pressões inflacionárias. Uma das coisas que causou essa inflação fortíssima no Brasil, que está acumulando quase 8% em 12 meses, pelo IPCA, vai sair o IPCA 15 essa semana, ele vai acumular mais de 8% em 12 meses. Uma das coisas que possibilitou essa alta forte foi o dólar, justamente o dólar, junto com o que você falou, as commodities. Com o dólar caindo, essas pressões ficam mais aliviadas. Evidentemente que basta que as commodities parem de subir lá fora e a gente vai ver um refresco na inflação. Aí vem a segunda parte do que eu falo. Pode ser, e essa não é uma notícia necessariamente boa para o Brasil, mas pode ser que as commodities parem de subir e caiam até mesmo um pouco. Commodities que eu digo carne, milho, soja, algodão, café e até mesmo petróleo.
uma das correntes mais a majoritária, talvez, lá fora no mercado, está acreditando que o risco agora não é da economia crescer demais e acelerar a inflação. É de o Fed colocar essa taxa de juros um pouco mais alta e a atividade econômica cair. E com a atividade econômica caindo, os preços das commodities caem também. Então, é provável que no segundo semestre a gente veja as commodities ou paradas no mesmo nível que estão agora, ou um pouquinho mais para baixo. Se isso acontecer, junto com o câmbio mais tranquilo, é provável que os índices mensais de inflação caiam. Então, o Banco Central assegura, subindo a Selic, duas coisas. Uma forcinha para empurrar o dólar para baixo e a outra, sinalizar para o mercado que ele está atento à inflação. Isso ajuda a ancorar as expectativas de inflação para 2022. É possível que o Banco Central tenha sucesso, mas é o mínimo que a gente exige do Banco Central. O Banco Central é o guardião da moeda, ele que toma conta da inflação, o mínimo que tem que fazer é subir a taxa de juros quando a inflação está subindo. Se ele vai conseguir ter sucesso pleno nisso, é difícil saber, mas é o mínimo que ele tem que fazer. Agora, em relação à Bolsa de Valores, nós tivemos até alguma sustentação pela alta das ações da Eletrobras. E aí o mercado ficou meio dividido. Ele gostou da ideia de privatização, mas não gostou muito do texto aprovado, né? O texto aprovado foi meio esquisito, né? Teve essa manobra de colocar no mesmo parágrafo de coisas importantes, os jabutis, para não poder cancelar. Essas coisas assustam o mercado, é evidente, não? Lembra expedientes que não são muito positivos, evidentemente, ele acaba incorporando preocupações de longo prazo, né, para a sustentabilidade do setor elétrico no Brasil. Mas, independentemente disso, o mercado ele fica um pouco em dúvida com sinais, ele ficou um pouco em dúvida com sinais emitidos pelo governo nas últimas semanas em relação ao potencial que o governo tem de se aproveitar da melhora, ainda que modesta, dos dados fiscais para sair gastando. As últimas notícias que nós tivemos em relação a auxílio emergencial, a gastos mais efetivos para estimular a economia, preocuparam o mercado. Isso fez com que o risco percebido em relação ao Brasil subisse um pouco. E isso atrapalha bastante. Então, apesar de ter recebido a boa notícia da privatização da Eletrobras, o mercado está ficando um pouco desconfiado das intenções do governo em manter o déficit fiscal mais controlado. Isso aumenta o risco do país. Já falou em valor maior do Bolsa Família, já falou em reajuste dos servidores, que estaria sendo estudado para o ano que vem. Agora, em termos de crescimento, o mercado tem melhorado muito as projeções. Qual é a sua expectativa? A gente está trabalhando aqui na Nova Futura com um crescimento entre 5,5% e 6%. Isso vai dar um crescimento. Nós tivemos um primeiro trimestre muito forte, né? Ele veio com 1,4%, só ele já garante um crescimento esse ano de quase 4%. Então, se você colocar mais 0,5% de crescimento a cada trimestre, a gente chega num número bem superior a 5%. Isso diz respeito, é claro, a uma atividade econômica mais robusta do que nós imaginávamos lá atrás, alguns meses atrás, mas diz respeito também a uma base de comparação do ano passado muito baixa. Então, é plenamente possível um número forte como esse, acima de 5%, com certeza, isso não tem como evitar. E aí sustenta um crescimento bom no ano que vem? Claro que não nesse nível, mas 2%, 2,5% seria bom? Nós estamos falando já para o segundo trimestre, que esse está acabando, né? Nessa quinzena acaba o segundo trimestre. Impressionante, passou rápido. Então, segundo trimestre, terceiro e o quarto, estamos falando em crescimento ali entre 0,4% e 0,5% ao trimestre. Vai dar esses 2 e pouquinho para o ano que vem. É possível. A gente tem alguns desafios pela frente, o ano que vem é ano eleitoral. O cenário externo precisa se consolidar num equilíbrio tranquilo. E a gente vai ter que ver também o risco do país se comportar de maneira bastante equilibrada. Se tudo jogar a favor, a gente deve ter um crescimento aí entre 2% e 2,5% sim no ano que vem. É isso. Ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana. Obrigado pelo convite, Denise. Um bom final de semana para todos. Com vocês.